Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Arduino para Iniciantes, aqui do Brincando com Ideias, em comemoração ao aniversário do Arduino, aqui no nosso Arduino Week. Esse é o terceiro vídeo, começamos com uma live, ontem foi, na verdade, o segundo vídeo, contando com a live, e hoje é o terceiro vídeo. No primeiro vídeo, nós entendemos o que é o Arduino, instalamos, tivemos acesso, inclusive, ao emulador de Arduino. No segundo vídeo, a gente aprendeu as bases da eletrônica e hoje a gente vai aprender sobre a programação básica. E tudo isso baseado no projeto de rega automática. Isso, rega inteligente. Dependendo da umidade do solo, o Arduino vai acionar a bomba ou o sistema de irrigação que seja para poder fazer a irrigação. Se o solo já está irrigado, então o sistema desliga a irrigação automaticamente. Sim, a gente está aprendendo Arduino e aplicando esse aprendizado nesse projeto prático. Vamos lá então? Preparado para mais esse passo? E olha só, hein? O que você vai aprender hoje de programação Arduino são as bases da linguagem de programação. A gente vai usar o C++, mas você pode depois levar para qualquer outra linguagem de programação. Bacana, né? Então vem comigo! Olha só, eu deixei no vídeo de ontem uma atividade para vocês fazerem, né? Vamos só dar uma conferida nessa atividade para ver se está tudo certinho? Inclusive, se você está chegando aqui, seja bem-vindo, tá? Eu sou Flávio Guimarães e criei o canal Brincando com Ideias para compartilhar com vocês a minha paixão por eletrônica, robótica, Arduino, programação. Toda a minha experiência, né, profissional foi em empresas que desenvolvem tecnologia e por isso que eu criei o canal Brincando com Ideias para compartilhar com vocês. Estou aprendendo muito aqui, cada vídeo que eu posto, comentários que vocês postam, por isso continue postando aí os comentários, viu? Muito legal. Bora lá então, eu vou trazer a minha tela aqui para vocês e olha só, a atividade que eu deixei no vídeo de ontem foi para fazer essas ligações, né? Então a gente tem aqui já o LED verde, já está ligado, né, nos 5 volts. Se eu executar aqui o emulador, veja só, se eu clicar aqui em iniciar a simulação, a gente vê que liga aqui o LED verde, né, automaticamente. Mas eu falei, bom, liga então todos os LEDs, primeiro um por vez, né? Então vamos lá, primeira parte da atividade, vamos ligar aqui, olha. Primeiro o LED amarelo, então é só trocar esse fio aqui, olha, eu coloco ele aqui no amarelo. Eu estou fazendo aqui no simulador, né, que a gente já aprendeu a entrar, se cadastrar e tudo mais, mas você pode, com o que a gente está fazendo, você pode fazer na prática. Lembra que lá na aula de ontem eu expliquei, inclusive, sobre a protoboard, como que são os contatos. Lembra que nós temos aqui as fileiras, né, de número e existe contato entre elas, por isso tanto faz, tá vendo? Se eu colocar esse fio aqui no F, ó, aliás, é F, né? Como também se eu colocar o fio aqui no I, H, todos darão contato a essa perna aqui do LED, né? Então, bora lá, deixa eu só também tirar esse outro aqui que não precisou. Agora, pronto. Bora lá, vamos ver se ele está funcionando bonitinho. Simular, olha lá, ligou o amarelo, né? Agora eu paro, vou ligar o outro que é o vermelho, né? Na verdade, não, peraí, seleciono aqui primeiro, olha só, seleciono, aí eu pego essa bolinha aqui e trago para cá. Agora eu rodo e ligou o vermelho. Aí eu falei para o pessoal, né? Falei para vocês ligarem todos ao mesmo tempo. Então o que a gente pode fazer? Já que eu tenho na protoboard essas trilhas que são de alimentação, eu seleciono, agora sim. Olha, eu posso ligar os 5 volts aqui, nessa fileira, e recomendo usar sempre de acordo, né, a fileira vermelha para o positivo e a preta para o negativo, assim a gente não se confunde. E agora eu pego aqui da vermelha e levo lá para o LED 1, levo para o LED 2 e para o LED 3, tá vendo? Isso foi o que eu pedi para vocês fazerem. Vamos ver se está funcionando. Clico lá em simulação e olha lá, está funcionando, ligaram os 3 LEDs. Aí por último eu pedi para vocês ligarem aqui
na porta 13, lembrando que a gente estava com aquele sketch de pisca, né? Então, só não estou com um sketch de pisca aqui agora. Vamos parar aqui a simulação, vou abrir o código e até tem um outro código aqui, olha, vamos apagar esse código todo aqui e vamos fazer esse código aqui, uns testes que eu tinha feito. Então agora vamos fazer o seguinte, a gente quer só que ele pisque, né? Então basiquinho seria o LED incorporado, né? E a espera, que seria, cadê aqui? A espera, a gente vem aqui em controlar, aguardar, tá vendo? 1 segundo, e aí a gente vai pegar aqui, olha, o botão direito, duplicar, coloco aqui embaixo, então um é alto e o outro é baixo. Pronto, se a gente agora rodar, veremos que temos o LED interno, tá vendo? Ele está piscando, e eu pedi para vocês fazerem com que um dos LEDs aqui, não importa qual, pisque junto com esse LED interno aqui. Lembrando que eu falei só para um, por quê? Porque a porta 13, que é ligada nesse LED, já tem o próprio LED ligado, então a gente não pode ligar mais do que dois LEDs na mesma porta. Muito importante isso. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos parar aqui a simulação e aqui no código vamos retirar os outros LEDs, deixar só um, e aqui em vez de ligar em 5 volts, a gente vai ligar lá em 13, na porta 13. Vamos lá? Vamos executar agora, vamos ver o que vai dar? Me acompanhem aqui, executar, e olha lá que bacaninha. Então junto com o LED interno a gente tem o LED verde, nesse caso aqui, piscando. Essa foi a atividade que eu pedi para vocês fazerem, e se não fizeram, é legal fazer para vocês verem com os próprios olhos, com as próprias mãos, né? Para ver com as próprias mãos, essa é a nossa pegada aqui do Brincando com Ideias, né? Que a gente quer ver com as próprias mãos. Então vamos lá, vamos começar então com o tema de programação, né? Reparem que a gente já viu um pouquinho de programação na aula de ontem, mas hoje a gente vai se aprofundar, vamos falar de 5 conceitos, tá? E eu já adianto para vocês que esses 5 conceitos são bem o início da ideia, e depois, se você quiser se aprofundar, eu tenho 3 cursos de 3 níveis diferentes de Arduino. Lá você vai aprender tanto a eletrônica quanto a programação de uma forma mais aprofundada. Aqui na descrição você tem o link desses cursos e pelo link você acessa um site onde tem tudo explicado, inclusive tem lá um chat para você conversar com a nossa equipe, tirar as dúvidas a respeito do curso. Bom, então vamos lá, vou trazer agora para vocês aqui na tela. Esse foi o programa que nós já fizemos, né, para piscar o LED. Lembrando que o programa a gente escreve, né, aqui em bloco, seja na linguagem de C++, que é a mesma coisa. A linguagem de C++, a gente vai pegar isso que foi feito, vamos compilar, né, para uma linguagem de máquina e vamos mandar para o Arduino, vamos gravar no Arduino, e lá dentro nós temos o japonesinho que vai pegar cada um desses comandos e vai executar um por vez. Não esqueça disso, é um comando por vez que o japonesinho executa, inclusive ele é muito rápido, tá bom? Parece que ele executa vários ao mesmo tempo, mas não, é um só por vez. Pessoal, falando de programação, é muito importante a gente começar pelo guia de referências que nós temos no próprio site Arduino. Então, olha aqui em cima, nós temos o link, tá, para o guia de referências em inglês ou em português. Vamos lá, então, vamos acessar, eu vou acessar aqui o meu navegador. Olha lá, eu tenho aqui já uma outra aba e eu aqui acessei arduino.cc. Aquele link, se a gente vier aqui pelo menu, é só vocês entrarem em Documentation e Reference. E aqui dá para trocar de idioma, tá vendo? Tem alemão, inglês e português. Esse guia de referências é interessante porque aqui a gente tem a relação de todos os comandos e clicando num determinado comando, a gente vai ver a explicação de como usar aquele comando. Ou seja, todos esses são os comandos que o japonesinho entende e nós podemos usar aqui na programação do Arduino.
Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre 3 conceitos desses comandos. Vamos falar aqui sobre funções, vamos falar sobre variáveis e vamos falar também sobre um conceito de debug, para a gente ver o que o japonesinho está fazendo em tempo real. Isso, porque a gente manda o programa lá para o japonesinho, para o Arduino, ele começa a executar e a gente não vê o que está fazendo lá. Então, às vezes, a gente manda um programa errado e é difícil entender o que está errado. A gente só vê que ele não está funcionando como a gente queria. Mas qual será o comando especificamente que a gente colocou lá dentro que está dando errado? Então, a gente vai aprender a fazer esse debug, a investigar o nosso programa, vendo o que o japonesinho está fazendo e, com isso, entender o que está errado. Mas vamos lá, vamos começar então pelo primeiro conceito de funções. Tá? E funções, eu vou pegar aqui uma função que a gente vai usar hoje, que é essa função random, e aqui a gente já tem algumas explicações. A gente daqui a pouco volta lá para o simulador para usar essa função, mas olha só, essa função random, ela tem o quê? Ela tem uma forma de ser chamada, né? É um comando random. E por que a gente chama de função? Porque o comando do tipo função, ele pode receber parâmetros, ou seja, a gente fala para o japonesinho fazer algo e a gente passa informações para o japonesinho de como esse algo deve ser feito. Isso são os parâmetros. E nós podemos também ter uma resposta. Tá? Então, temos funções em que o japonesinho nos responde alguma coisa, temos funções que simplesmente ele faz e fica quieto. Tá? Então, por exemplo, as funções que a gente já utilizou para ligar ou desligar ali o LED, né, a porta 13, essas funções são funções que não possuem um retorno. Inclusive, se a gente voltar aqui na página anterior, vamos voltar mais uma, olha só. Aquele comando que nós usamos é esse aqui, olha, digital write. Digital write, veja, quais são os parâmetros? Ou seja, que informações o japonesinho precisa saber para executar esse comando. Ele precisa saber qual é o pino em que a gente quer ligar ou desligar e o valor, se a gente quer ligar ou se a gente quer desligar. Vamos lembrar, vamos voltar lá no simulador, aliás, é aqui mesmo que eu tenho, só na aba de cima, olha lá. Vamos entrar aqui na parte de código. Opa, vou parar, né? Vamos parar aqui. Vamos parar, entrar na parte de código e aqui vamos trazer para bloco e texto. Tá vendo aqui, olha? Esse comando definir LED incorporado como é esse aqui, olha, digital write, e o LED incorporado é esse primeiro parâmetro, esse LED built-in. Por isso que se a gente quiser colocar um outro LED, como a gente fez, né, na porta 10, por exemplo, a gente colocou esse aqui, olha, lá na outra aula, né? Aqui colocamos a porta 10 com nível alto. Olha só o que ele já trouxe aqui, o mesmo comando. Tá vendo? Aqui, olha, digital write 10 com high para ligar. Depois, se a gente quiser desligar, então a gente vai trazer esse mesmo comando para cá, porta 10, né? E aqui a gente coloca baixo. Tá vendo lá, olha, digital write 10 low. Então, esse digital write é uma função, tá bom? É uma função em que a gente pode simplesmente mandar o japonesinho executar passando algumas informações. Mas hoje nós vamos falar dessa outra função, né, que é uma função que inclusive me retorna. Tá? Essa digital write, veja, não retorna nada. Mas se a gente for lá para a função random, olha só que legal o guia de referência. Primeiro, ele explica o que essa função faz. Olha, ela gera número pseudo-aleatório. Tá? O pseudo é porque ele tem uma forma de calcular que às vezes pode gerar, né, o mesmo número várias vezes. Enfim, é pseudo, ou seja, não é 100% aleatório. Mas para sorteios, por exemplo, funciona muito bem e tem um macetezinho também que eu já vou explicar, para a gente ter ela mais aleatória possível.
Como que a gente pode chamar essa função? Isso é o que a gente chama de sintaxe. Como que a gente escreve ela para mandar para o japonesinho. Ou a gente escreve dessa forma, tá vendo? A random, tudo minúsculo. Reparem que o minúsculo e o maiúsculo faz diferente na programação do Arduino. Se a gente voltar lá no Digital Write, olha lá. Reparem que aqui o W, olha, o W é maiúsculo, não é? Então, se eu colocasse o W minúsculo aqui, simplesmente não vai funcionar. Então, aqui a gente tem que se preocupar. O random é tudo minúsculo. A gente pode executar de duas formas. Ou, entre parênteses, aqui eu coloco o máximo. Então, ele vai sortear de 0 até o máximo. Ou eu coloco do mínimo e máximo. Então, aí ele vai sortear do valor mínimo até o valor máximo. Ok? E aí, o que ele retorna? Ele retorna um número inteiro, tá? Não um número quebrado, aleatório entre o mínimo e o máximo menos 1, tá bom? Então, o que eu coloco aqui como máximo, na verdade, já é um número que ele não vai sortear. Por exemplo, eu quero sortear de 1 até 10. Então, eu vou colocar 1 aqui no mínimo e no máximo eu vou colocar 11. Porque se eu coloco de 1 até 10, veja que ele não vai sortear, ele vai sortear de 1 até 9, tá bom? Então, lembrando esse pequeno macetezinho. Bom, agora que a gente já entendeu o que é uma função, vamos lá para a programação. Vamos lá para o emulador. E o que a gente vai fazer aqui é esse nosso pisca, certo? Que nós temos aqui no código. Ele irá, né? Vamos deixar aqui, vamos fazer assim, vamos colocar, só organizar aqui. Então vamos fazer o pisca aqui, a gente vai ver ele tanto no LED interno quanto lá no LED verde, né? Deixa eu colocar esse fio para cá, pronto, aí ficou melhor. Vamos colocar esse para cá, tá vendo? Olha, sem problema nenhum, a gente está respeitando, né? Estamos respeitando os contatos aqui da matriz, olha lá. Estou só mudando os fios de lugar, vamos iniciar. Vamos ver se ele vai piscar. Está piscando verde, bonitinho. Então, vamos voltar aqui para o código. E o que a gente vai fazer? Esse comando, tá, aleatório, para gerar aleatório, é um comando que nós temos aqui nesse grupo de matemática. Aqui, olha, seleção aleatória de tal a tal. Então, veja, em vez dele aguardar um tempo fixo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele e vamos colocar ele aqui nessa opção de aguardar. Ou seja, a gente quer que ele aguarde aleatoriamente de tanto até tanto. Vamos colocar aqui milissegundos e eu vou colocar de 200 até 2000. Ou seja, de 200 milissegundos até 2 segundos. Essa é a ideia. Reparem que ele já está escrevendo para nós, aqui dentro, olha, delay. Antes a gente tinha o delay só assim aqui embaixo, né? Olha, delay e o tempo. Agora a gente tem dentro do delay, no lugar do tempo, ele escreveu random, tá vendo? Ele colocou uma função. E a função começa com o nome, abre parênteses, os parâmetros divididos por vírgula e fecha parênteses. Então, como essa é uma função que me retorna um valor, aqui, o retorno dela será usado como parâmetro dessa outra função. Delay é uma função que não retorna nada, simplesmente espera um determinado tempo, né? Que no caso aqui é 1 segundo, e quando a gente coloca um valor aqui desse jeito, com uma função, a gente vai ter então o resultado dessa função como sendo o tempo de espera. Vamos fazer isso para esse segundo aqui, olha, mesma coisa, 200 e 2000. Vamos rodar? Vamos ver o que ele está fazendo? Olha lá, vamos fechar o código e vamos iniciar aqui a simulação. Então, reparem que agora ele está sorteando o tempo de espera. Deixa eu ver, por que ele não está... Aí, teve algum problema. Ah, sim, porque olha só, ele está esperando de 200 segundos até 2000. Nossa, é milissegundos aqui. Então, vamos voltar agora ao simulação. Então, olha, agora ele está piscando.
E o tempo que ele fica aceso e o tempo que ele fica apagado é aleatório, está sendo sorteado, né? Então, isso agora a gente já pode levar para o Arduino, né? Aqui a gente já tem a programação em C++, já com a função handle aqui, olha, bonitinha. E a única coisa que a gente precisa adicionar nessa programação é o seguinte, vou dar um Ctrl C aqui e vou abrir o meu programa do Arduino, né? A IDE. Ctrl V, então olha só o programa que nós escrevemos lá no emulador, tá bonitinho aqui. E aqui no setup a gente vai incluir o seguinte, vamos voltar aqui no guia de referência para procurar pela função randomize. Tá, então vamos voltar. Deixa eu clicar aqui, funções, olha, random seed, na verdade, random seed. Random seed serve para que ele fique um pouco mais aleatório, tá? A partir do quê? De uma porta analógica, tá? E a gente vai colocar desse jeito aqui, olha, tá vendo? Ainda dentro do setup. Então eu vou copiar tudo isso aqui do jeito que tá, Ctrl C, e vamos lá, aqui, olha, Ctrl V. Então esse random seed, ele faz com que a função random ela seja ainda mais aleatória, porque ele vincula aqui a um valor aleatório na porta analógica. Ou seja, a porta analógica a gente não vai colocar nada nela, nessa porta 0, né? A0 é a porta A0, a gente não vai colocar nada, e desse jeito ele vai poder escolher aleatoriamente esse tempo. Então vou conectar aqui a minha placa, vou selecionar e vou carregar. Então vamos acompanhar aqui no meu zoom. Olha mais de perto, ele está carregando. Já carregou. Então olha lá, ele está piscando aqui o LED em tempos aleatórios, bem aleatórios mesmo. Às vezes ele fica aceso mais tempo, às vezes ele fica apagado mais tempo, menos tempo. Então, tá bem aleatório, né? Ok, então isso é uma função. Agora, um outro detalhe também importante sobre função é que essas funções que nós vimos ali no guia de referência são funções prontas, que o japonesinho já sabe o que fazer com elas. Nós temos algumas funções padrões prontas, e eu vou mostrar agora para você que você já usou, né? Vocês já usaram, veja só. Reparem que nós temos aqui setup e loop, são também funções, tá? São funções prontas, já definidas, olha lá, tá vendo? Inclusive quando a gente passa com o mouse aqui, ele mostra, olha, function setup. O que ela retorna? Nada, né? Inclusive aqui na frente, olha, void significa nada, tá? Se a gente fosse passar alguma outra coisa, não teríamos void, teríamos outra coisa aqui. Tá? E a gente já vai ver daqui a pouco o que seria essa outra coisa. Mas setup não retorna nada. E setup é uma função em que não está pronta, porque nós programamos a função setup. Nós colocamos comandos dentro dessa função. E quem chama essa função é o próprio japonesinho, que chama uma vez só quando liga o Arduino. E essa função loop, também nós programamos ela, colocamos o que queremos fazer dentro dela, e quem chama é o próprio japonesinho que fica chamando sempre uma vez atrás da outra. Ou seja, chama uma vez, terminou a execução, chama de novo e não para mais. Reparem que nós também podemos criar funções. Então, eu poderia criar aqui, olha, coloco void, porque eu não vou criar uma função que retorne nada por enquanto, e eu quero colocar aqui essa função aqui, por exemplo, ligue. Então, eu vou chamar ela de ligar. Abro e fecho os parênteses e abro e fecho as chaves. Então, dentro das chaves, eu coloco os comandos que eu quero. Por exemplo, eu quero colocar esses dois digital writes aqui. Dou um Ctrl C e dou um Ctrl V. Então veja, eu acabei de criar uma função chamada ligar, que vai executar esses dois comandos quando ela for chamada.
E eu não preciso passar nenhum parâmetro para essa função. Então, aqui em cima, quando eu quiser, eu posso simplesmente chamar ligar, ponto e vírgula, e veja, aqui nos parênteses eu não coloco nada, porque é uma função, tá vendo? Function, ligar. Ela não precisa de nada e a gente terá o nosso sketch funcionando do mesmo jeito, tá? Porque aqui o japonesinho vai executar a função ligar, que virá para cá e vai executar os comandos que estão aqui. Terminando, ele volta e segue a execução daqui para baixo. Tá? Então, a função ela acaba sendo um grupo de comandos, que quando a gente quiser executar aquele grupo de comandos, a gente chama a função, não precisa chamar cada um dos comandos separadamente. Inclusive, se eu colocasse aqui um parâmetro, vamos supor eu quero colocar aqui um int e o estado. Em vez de hi aqui, né, eu coloco o parâmetro que eu chamei de estado, e aqui, olha, eu coloco o estado em vez de hi. Por isso que aqui em ligar, eu acabo tendo agora um parâmetro para ligar. E aqui embaixo, por exemplo, eu colocaria, olha só, ligar low. Então, eu estou passando um parâmetro, né? Na verdade, ligar duas vezes, o nome ficou estranho. Vamos mudar esse nome. Em vez de ligar, vamos colocar acionar a porta. E aí a gente aciona ligando ou desligando, né? Aqui liga e aqui desliga. Então, veja, a mesma função ela serve agora para várias coisas, para ligar ou para desligar. Então, vamos carregar, vamos ver se deu certo. Olha lá, já está. O upload já carregou e pronto, ele está funcionando também bonitinho, aparentemente fazendo a mesma coisa, só que agora eu tenho, né, o nosso sketch mais organizado a partir de função, que inclusive recebe um parâmetro. Tá? Poderia ter mais parâmetros, né? Então eu colocaria aqui vírgula, outros parâmetros e assim por diante, né? Os parâmetros separados por vírgula. Então reparem que a gente pode criar uma função, e isso a gente vai chamar de função de usuário, né? Porque nós estamos programando essa função. Nós temos as duas funções padrões que nós programamos, mas o nome será sempre esse e nunca retorna nada, que é setup e loop, e temos as funções lá do guia de referência que o Arduino já conhece e são funções já programadas. Tudo isso é função, né? Legal, né? Um grupo de comandos, basicamente isso. A gente já entendeu o que é comando, entendemos que o japonesinho executa esses comandos e agora a gente entendeu que a gente pode agrupar comandos para facilitar a programação. Isso são funções. Muito bem, vamos agora falar de variáveis, né? É o próximo passo aqui da nossa tarefa. Olha lá, variáveis. E o que a gente vai fazer com variáveis? Vamos voltar aqui para o emulador. Vamos lá para o emulador. Aqui. Olha só. Primeiro que, quando a gente fala de variável, nós estamos falando de usar a memória que existe lá dentro do Arduino. Variável é um espaço da memória. Então, o que a gente vai aprender agora com variáveis é a usar a memória. Tem uma coisa sobre o japonesinho que eu não falei ainda, que é importante você saber uma característica dele. Que olha só, sabemos que ele é perfeccionista porque ele só faz uma coisa por vez, né? E ele é rapidíssimo, né? Porque ele faz quase que 1 milhão de coisas por segundo. Essa outra coisa que é o seguinte, olha só, a memória dele é péssima. Péssima. Para cada comando que ele executa, ele esqueceu tudo o que ele tinha feito antes, nos comandos anteriores. Exatamente isso. O japonesinho terminou um comando, quando ele vai executar o próximo, ele não se lembra de nada que ele fez no anterior, de algum valor que ele tenha calculado no anterior. Então, por exemplo, se a gente quer que o japonesinho
leia o valor num sensor, tá? Que é o caso aqui desse nosso projeto, né? Aqui a gente quer que ele venha, que ele leia qual é o valor do sensor, se o sensor tem umidade ou não, para depois, tendo umidade, ele não faz nada, e se tiver umidade, ele aciona aqui a chave para ligar a bomba. Então, como são dois comandos diferentes, no segundo comando o japonesinho já esqueceu. Por isso que nós vamos usar a memória, ok? Por isso que a gente vai utilizar variáveis, que é para usar a memória. E olha só, memória, pessoal, é como se fosse um armário cheio de gavetas, onde a gente pode guardar coisas lá para depois nos lembrarmos, né? Você pode usar outras comparações, como, por exemplo, um bloquinho de anotações cheio de páginas. Tá? Então, em cada página eu guardo uma informação. Nesse meu armário, em cada gaveta eu guardo uma informação. Primeiro, eu preciso guardar a informação e eu preciso saber onde eu guardei essa informação para depois usar. Por isso a gente precisa de uma certa organização. Então, a ideia é que a gente tenha uma etiqueta em cada gaveta e cada vez que eu guardo alguma coisa naquela gaveta, eu vou colocar um nome nessa etiqueta para identificar aquela gaveta. Então, isso é importante, né? Em cada gaveta, fazendo a comparação com variável, imagine que cada variável é uma gaveta, né? E o armário é toda a minha memória. Então, a variável é só um espaço da memória similar a uma gaveta. E eu vou dar um nome para essa gaveta, assim como eu vou dar um nome para a variável, para que quando eu guardo alguma coisa lá, eu possa depois encontrar essa coisa. Eu guardei uma informação, como eu sei o nome, imaginem que eu já posso ter várias gavetas em uso, várias variáveis, cada uma com um nome, então pelo nome eu vou saber e encontrar aquela gaveta que eu quero. Internamente lá, obviamente que o japonesinho vai traduzir o nome para um endereço, tá? Mas a gente não precisa entrar nesse nível, basta entender que na variável a gente vai ter um nome, beleza? Bom, vamos então agora para a programação. Vamos entrar aqui de novo no nosso esquema aqui, olha, em código. E reparem que aqui no simulador nós temos aqui a opção variáveis, tá? Então, olha, a gente vai criar variáveis, certo? E vamos dar nomes para essas variáveis. Já tinha uma aqui, deixa eu ver se eu consigo eliminar. Ó, deletar, pronto. Então, quando você entrar, vai estar desse jeito. Então, eu clico aqui em variável e aqui criar variável. Vamos criar essa variável chamada tempo. Aliás, vamos escrever certinho. E aqui, olha, é importante, em minúsculo, maiúsculo, espaço. Não usem espaço, acho que ele nem vai deixar aqui no simulador, tá? Mas é importante, minúsculo ou maiúsculo, que você use sempre da mesma forma. E para aquela variável, né? Ou seja, se eu coloco na etiqueta daquela gaveta tempo com maiúsculo, então para ir procurar aquela gaveta, eu procuro por tempo em maiúsculo, tá bom? Vamos usar aqui minúsculo. E outra coisa, não comece a variável com número, tá bom? É outra regra que vai dar erro. Comece ela com letra, depois até pode ter números, tá? Por exemplo, tempo 1, tempo 2, aí não tem problema, a gente só não pode começar com números. Bom, criei a variável tempo, tá vendo? Ele já criou para mim esses 3 comandos. E agora, aqui na programação, o que a gente vai fazer? Vamos colocar essa variável, olha, definir tempo, tá vendo? Que quando a gente tem várias variáveis, a gente vai poder escolher qual variável que a gente está definindo nesse comando. E aqui, olha, eu poderia colocar um valor fixo nessa variável, sei lá, 40, ou eu posso colocar também, olha, um valor como esse que a gente vai usar. Então, né, agora temos, sim, eu já sei, vamos colocar aqui, olha, assim eu consigo ver tudo. Então, pedimos aqui, olha, japonesinho, reserve uma gaveta e coloque uma etiqueta chamada tempo. E guarde nessa gaveta um valor que eu estou sorteando de 200 a 2.000. Sorteei, então guarda esse valor. Ele vai lá, pega e guarda esse valor nessa gaveta tempo.
Depois, aqui embaixo, quando a gente fala para o japonesinho aguardar, não dá para falar, ó, japonesinho, aguarda aquele tempo lá que você guardou na gaveta. Ele não vai se lembrar. Então, por isso que a gente vai poder pedir para ele, olha, pelo nome da variável, a gente vai pedir, olha, vai lá na gaveta tempo, pega o valor que tem lá e aguarda esse tempo. E olha que legal, aqui embaixo a gente vai poder fazer a mesma coisa. Vamos apagar esse aqui e vamos colocar o tempo aqui. Olha que bacana. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa, mas estamos usando a variável de memória, né? E olha que antes ele estava esperando tempos diferentes para ligar e para desligar, porque ele sorteava na hora de ligar e depois sorteava na hora de desligar. Agora ele está sorteando antes. Ele sorteia, guarda o valor sorteado lá na gaveta e depois ele usa o mesmo valor sorteado para ligar e para desligar. Vamos rodar aqui, vamos ver como que está ficando. Vocês vão reparar que vai ficar um comportamento um pouquinho diferente lá no LED. Olha só, tá vendo? Agora ele está piscando, olha. O mesmo tempo que ele fica apagado, ele fica aceso. Depois que ele faz um ciclo, aí sim ele sorteia um novo tempo e assim por diante. Então, estamos usando agora a memória do Arduino. E agora que nós já entendemos a respeito de variáveis, vamos passar para o seguinte conceito aqui, que é o conceito de debugar. Ou seja, vamos debugar usando esse carinha aqui, olha, chamado monitor serial. Monitor serial, para que a gente veja o que o japonesinho está fazendo lá dentro. Então, vamos voltar aqui para o nosso emulador e nós queremos que ele nos diga qual que foi o valor sorteado. Por exemplo, vocês repararam que a gente fez o programa aqui, principalmente se a gente pegar o trecho aqui programado e carregar no Arduino, a gente vai ver ele piscando, mas a gente não sabe exatamente qual é aquele tempo que ele sorteou para cada piscada que o LED dá. Eu quero ver esse tempo, quero ver o que está acontecendo lá dentro, porque às vezes é ali que está o erro. Eu não estou imaginando, lendo aqui o programa, eu não consigo imaginar onde está o erro. Então vamos lá, o que a gente vai fazer para ver o que o japonesinho está fazendo? Existe um comando para a gente pedir para o japonesinho nos dizer alguma coisa pelo cabo serial, pelo cabo USB. E no computador nós vamos ter um programa, né, um recurso chamado monitor serial. Olha aqui embaixo, tá vendo? Monitor serial. Esse monitor serial é um espaço em que a gente pode receber mensagens do japonesinho. Veja, esse monitor serial não está lá dentro do Arduino, ok? O Arduino, a gente vai pedir para o japonesinho, vamos dar um comando para o japonesinho mandar uma informação para a porta serial, e esse monitor serial no computador é que possibilita que a gente veja essa informação que o japonesinho disse. Para a gente poder dar esse comando para o japonesinho, a gente vem aqui em saída e aqui nós temos esse comando aqui, olha, imprimir no monitor serial. Então eu quero que ele mostre, né, qual é o valor sorteado. Então eu coloco aqui depois do sorteio, né, e o valor sorteado que está na variável tempo é o que a gente quer que ele mostre. Então eu venho aqui em tempo e coloco aqui. Então é isso que ele vai nos falar, e aqui a gente deixa com linha, porque assim ele vai, próxima vez que o japonesinho nos falar alguma coisa, será mostrado na linha de baixo aqui do monitor serial. Então olha só que legal, agora eu executo aqui o programa. Vamos acompanhar aqui, inclusive, né? Olha lá o LED, vou trazer o LED verde aqui, olha, está piscando. E veja, cada vez que ele pisca, a gente vê qual que foi o tempo sorteado. Lembrando que está em milissegundos, né? Olha, foi 1 segundo, meio segundo, 1.700 milissegundos, 1.500. Então, esse valor foi sorteado lá dentro, o japonesinho está usando para piscar o LED, mas nós estamos vendo. Olha, por exemplo, outra coisa muito importante.
para a gente usar a respeito desse monitor. Além de ver uma variável que tem lá dentro com o japonesinho, o que tem na variável, é muito importante, às vezes, saber se o japonesinho passou por um determinado trecho do programa. Então, eu poderia colocar aqui em cima esse mesmo... Cadê aqui? Aqui, imprimir. Vamos colocar aqui no início, e aqui eu vou colocar o texto, olha, programa iniciado. Então, poxa, será que o japonesinho passou mesmo por aqui? Será que antes de tudo que ele tinha para fazer, ele fez e chegou nessa linha? Então, eu executo, e aí, olha lá, programa iniciado. Vamos, inclusive, clicar aqui em apagar. Se a gente der um reset, olha lá, um reset, tá vendo? Ele voltou e executou de novo o início aqui, programa iniciado. Então, cada vez que eu dou um reset, ele inicia o programa, né? Cada vez que eu paro a simulação e ligo de novo, como sendo desligar e ligar o Arduino de novo, ele manda de novo essa informação. E exatamente isso nós temos aqui no código. Vamos copiar lá para o Arduino, usando aqui o texto, né, o nosso programa, a nossa IDE, e veja que nós temos aquele comando enviar para a porta serial, é esse comando aqui, olha, serial.print, e o ln é para ele quebrar a linha, tá? Se não tivesse ln, ele não iria mandar uma quebra de linha também. Ele iria escrever e a próxima escrita seguiria na frente. Tá? Então, eu coloco aqui ln, veja, programa iniciado, o texto é entre aspas, né? E aqui, olha só, serial.println tempo. E aqui a gente vê, inclusive, também a variável, né? Que a variável ela foi criada lá em cima, olha, com um int na frente, tempo igual a 0, né? Depois aqui o tempo é igual ao quê? Ao random, que é a função que sorteia e retorna um número. Então, o número sorteado será guardado na memória tempo. E aí, depois aqui a gente vai mostrar no monitor serial, vamos ligar aqui o LED, esperar esse tempo, desligar o LED e esperar esse mesmo tempo. Ok? Então, essa é a programação que nós fizemos lá. Há um detalhe importante, para que o serial funcione, aqui no setup a gente precisa ter esse serial.begin, e nessa velocidade aqui vai ser de acordo com a velocidade que a gente vai selecionar aqui no monitor serial. Então aqui a gente está falando para o japonesinho falar nessa velocidade, e o monitor serial a gente configura na mesma velocidade. Eu já vou mostrar para vocês. Então vamos carregar aqui no meu Arduino. De verdade, aqui, olha, ele está entrando aqui no Arduino. Já foi carregado, né? E agora, se eu vier, eu vou inclusive, deixa eu tirar aqui a tela, olha só. Reparem que está aqui em cima, esse botão aqui, olha, Serial Monitor, tá vendo? Serial Monitor. Eu clico nele, que aí vai abrir aqui embaixo. E reparem que ele já mostrou aqui, olha, programa iniciado, e os valores que estão vindo lá do Arduino. Eu estou vendo aqui na tela. Aquela velocidade lá que eu pedi para o japonesinho, ela está aqui embaixo. Olha só, 9.600, tá vendo? Então, se eu quiser mais rápido, mais devagar, a gente seleciona. Eu sugiro vocês colocarem nessa velocidade padrão e já está muito bom. Então, pessoal, dessa forma a gente consegue ver o que está acontecendo lá dentro, que é muito importante. Bom, mais alguns conceitos de programação a gente vai ver na aula de amanhã, porque amanhã a gente vai falar sobre o controle de atuadores, então a gente vai precisar entender a questão do tipo de variáveis e dos acionamentos dos atuadores, inclusive entrando também no conceito de condição lógica. Bastante coisa para a aula de amanhã. Não mais do que hoje foi bastante coisa também, mas se foi muito, eu sugiro você revisar essa aula devagar e vai fazendo, vai praticando, que é a melhor forma de você perceber se realmente aprendeu ou não, beleza?
Qualquer coisa, se sentiu perdido, mas realmente está decidido a aprender, dá uma olhadinha aqui nos links que nós temos lá, os cursos de Arduino, super recomendo. E nessa semana, especial apenas na semana que a gente está postando esses vídeos, nós temos o cupom FULLCAFÉ, porque temos parceria com o Full Café lá da Suécia, lá em Estocolmo, e é um descontão de 50%. É só essa semana até sábado. Nós estamos hoje, é dia 22 de março de 2023. Sábado é dia 25 de março e encerram esses cupons mega especiais que a gente conseguiu, com uma quantidade limitada também. Então aproveita, pode ser que você ainda consiga o seu cupom lá para o curso de Arduino 2.0. Então se você está fazendo essa semana toda, já pode ir para o curso de Arduino 2.0, nem precisa ir para o curso de Arduino para principiantes. Beleza? São 3 níveis que tem lá. O primeiro você já está fazendo essa semana. Aí você já vai direto para o curso de Arduino 2.0. Olha que bacana, hein? Essa semana, tudo isso que a gente está postando gratuito para vocês. Tudo isso que eu mostrei faz funcionar aí na sua máquina e vai mudando, faz de alguma forma diferente. Super recomendo. Eu queria agora que vocês vissem, olha, os depoimentos que a gente recebe com frequência. Eu fico muito feliz e por isso eu quero compartilhar com vocês. Obrigado, pessoal, pelos depoimentos, obrigado pela audiência, espero vocês aqui amanhã, hein? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com mais uma aula do Arduino para iniciantes, fazendo aqui esse projeto de rega inteligente. Um forte abraço, até lá, tchau, tchau!